Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa sequência didática 2 desse livro. Olha quanta coisa a gente já conseguiu fazer, né? Vai lá nessa página e vamos começar nesse exercício. Sequência didática 2, escrita de contos de fada. Nessa sequência, você produzirá uma reescrita de uma história que conhecerá para ler a seus familiares. Para isso, vai planejar o que escrever, pensar na organização da história e revisar para verificar se está escrito da melhor forma possível. Durante esse trabalho, vai aprender como deixar o texto bem escrito e gostoso de ler, de modo a envolver os leitores. Bom trabalho! Aula 1. Descrição de personagens. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai descrever personagens de histórias conhecidas. O que você sabe sobre esses personagens? Olha, todos esses personagens aqui vocês já devem ter ouvido história deles, né? Então, vocês devem saber algumas coisas dele. Então, para escrever sobre eles aqui na linha, ó, você pode ver que não é muita linha, então não é tanta coisa, não vai dar para escrever tanta coisa. Vocês precisam fazer as seguintes perguntas. Vocês não precisam escrever, vocês precisam fazer. Como são, por exemplo, esse personagem? Como que ele é? Aí você escreve aqui, ó. O lobo mau é piririm pororó, piririm pororó. Onde ele vive? Não precisa escrever a pergunta, é só responder a escrita. Onde eles vivem? O que fazem, desculpa. Como são? O lobo mau é piririm pororó. O que fazem? Eles fazem. Tananana. Como vivem? Eles vivem. Entenderam? Vocês vão se orientando pelas 3 perguntas e respondendo aqui. E fazendo a sua escrita, tá bom? Aí aqui é a Chapeuzinho Vermelho. São da mesma história. O lobo mau é Chapeuzinho Vermelho. Mesma coisa. Você vai ter que responder essas perguntas. Como são, ou no caso, como ela é, né? Chapeuzinho Vermelho. O que ela faz e onde ela vive, ok? Respondendo essas perguntas, nós vamos para o próximo personagem, que também faremos a mesma coisa. O que é, onde vive e o que faz? A Branca de Neve, ok? Pouca coisa, não precisa ser muita coisa, não. Agora, escolha um dos personagens e leia em voz alta a descrição que você fez para ele. Numa outra oportunidade, a gente vai fazer isso, ok? Você se lembra da história da Chapeuzinho Vermelho? Lembra o que aconteceu na parte em que a menina chega à casa da avó e encontra o lobo disfarçado de vovó? Vocês lembram que a Chapeuzinho, ela foi pela floresta, aí ela pegou um caminho, o lobo mau pegou outro, quando ele soube que ela estava indo para a casa da vovó levar uns doces. Ele pegou outro caminho, chegou na frente dela, devorou a vovozinha, se vestiu com a roupa dela e deitou na cama que era da vovó, certo? Quando a Chapeuzinho Vermelho chegou, bateu na porta, e essa parte que eu quero que vocês vão ter que escrever, bateu na porta, o lobo mau mandou ela entrar. Quando ela entrou no quarto, ela percebeu que estava estranha a vovó. Aí ela fez algumas perguntas, e é justamente essas perguntas que vocês vão colocar aqui. Vocês vão pôr em forma de diálogo, ó. Junto com o colega, não vai dar para fazer junto com o colega, mas eu vou dar uma ajudazinha. Reescreva o diálogo entre o Chapeuzinho Vermelho e o lobo. Cada um dos estudantes escreverá em seu material, ou seja, cada um escreveria em seu livro, se a gente pudesse estar fazendo em 2. Como não podemos, eu vou orientar vocês e vocês vão fazer sozinhos. Então lá, quando chega na parte que a Chapeuzinho Vermelho chega na casa da vovó, e a vovó manda ela entrar, ela entra e ela percebe que a vovó tá estranha. Aí o que ela pergunta? Alguém lembra o que ela pergunta pra vovó? Vovó, que olhos grandes você tem. E é justamente isso que vocês vão escrever aqui. Vovó, que olhos grandes você tem. E aí a vovó responde, a vovó não, né? No caso é o lobo. Aí o lobo responde, são para quê? São para te ver melhor. Vovó, que orelhas grandes você tem. Aí ele coloca, são para te ouvir melhor, entendeu? Aí depois ela pergunta, a Chapeuzinho, vovó, que boca grande você tem. Aí ele fala, é pra te comer. E pula da cama em cima da Chapeuzinho Vermelho e devora ela também.
Ou corre atrás. Tem histórias que corre atrás e a Chapeuzinho corre e encontra um caçador. Tem histórias que ele realmente come ela, mas aí depois ele é morto pelo caçador e o caçador salva as duas. Então esse diálogo entre a vovó e a Chapeuzinho, entre o lobo e a Chapeuzinho, que vocês vão escrever ali. Aula 2. Leitura do conto O Lobo e os 7 Cabritinhos. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai conhecer um conto com um personagem bastante conhecido. Divirta-se. Você conhece essa história? O que você acha que vai acontecer nesse conto tendo o lobo como personagem? Acompanhe a leitura do conto feito por sua professora. Essa história será reescrita por você. Então preste bastante atenção nos acontecimentos. O Lobo e os 7 Cabritinhos. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e o amava como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: Queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos com uma única bocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se logo e logo o reconhecereis, pois pela voz rouca e pelas patas negras. Os cabritinhos responderam: Podes ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se, confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta, gritando: Abra, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave, a tua é rouca. Tu és o lobo. Então o lobo foi a um negócio, comprou um grande pedaço de argila, comeu e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida, voltou a bater à porta, dizendo: Abra, queridos pequenos, esta aqui é a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas havia apoiado a pata negra na janela, e os pequenos viram e gritaram: Não abrimos, nossa mamãe não tem patas negras como tu és o lobo. O lobo correu então até o padeiro e disse: Machuquei o pé, queres esparramar-lhes em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhes espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: Espalhe um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: esse lobo está tentando enganar alguém. E recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou-o: Se não o fizeres, devoro-te. O moleiro então se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi, pela terceira vez, bater à porta dos cabritinhos, dizendo: Abra, pequenos, vossa querida mãezinha voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós. Os cabritinhos gritaram: Mostra-nos primeiro a tua pata, para que saibamos se és realmente nossa mamãezinha. O lobo não hesitou, colocou a pata sobre a janela e, quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram a porta. Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos, amedrontados, trataram de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa. O segundo meteu-se embaixo da cama. O terceiro correu para dentro do forno. O quarto foi para a cozinha. O quinto fechou-se no armário. O sexto dentro da pia. E o sétimo na caixa do relógio de parede. Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias. Engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a ferrar no sono. Não tardou muito, a velha cabra regressou do bosque. O que se lhe deparou? A porta da casa escancarada, mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar. A pia em pedaços, as cobertas travesseiras arrancadas da cama. Procurou logo os filhinhos.
não conseguindo encontrá-los em parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar por fim o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: Querida mamãezinha, estou aqui dentro da caixa do relógio. Ela tirou de lá o pequeno, e o pequeno contou-lhe o que viera o lobo e devorara todos os outros. Imagine o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, vira o lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou atentamente de um e de outro lado e notou que algo mexia dentro do seu ventre enorme. Ah, Deus meu, suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres e pequenos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar a tesoura, a linha e a agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora. E conforme ia cortando, mais um por um foram saltando para fora. Todos os 6, vivos e perfeitamente sãos. Pois o monstro, na sanha devoradora, os engoliu inteiro, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha. Abraçaram-na, pinoteando, felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: Ide depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado, antes que ele desperte. Os cabritinhos, então, saíram correndo e dali a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, cozeu-lhe a pele, de modo que ele não chegou nem a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e, como as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede, foi à fonte para beber. Mas ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído. Ele, então, pôs-se a gritar. Dentro da pança, que é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Vendo isso, 7 cabritinhos saíram correndo e gritando: O lobo morreu! O lobo morreu! Então, juntamente com a mãezinha, dançaram alegremente em volta da fonte. Aí, essa história também é dos irmãos Grimm. Aula 3. Planejamento da história. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai fazer o planejamento para apoiar a reescrita do conto, O Lobo e os 7 Cabritinhos. Depois de ouvir a leitura do conto, Os 7 Cabritinhos, feito pelo professor, vamos preparar a reescrita. Para isso, você, junto com a turma, fará uma planificação de texto, escrevendo a lista de episódios na ordem cronológica da história. Esse planejamento apoiará a reescrita do texto e ajudará as duplas a não esquecerem de nenhum episódio da história. Vamos lá? Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem ouvir essa história mais de uma vez e tentar reescrever esse passo a passo de cabeça, porque acho que são, deixa eu ver quantos que são. São 13 passagens e o texto ele é enorme, dá para fazer 13 passagens tranquilo. Lembrando que você tem que fazer as passagens de acordo com o começo, meio e fim da história. Então, vamos pensar lá no número 1. Qual é a primeira coisa que acontece? Precisando, a gente volta lá no texto, sem problema nenhum. Você vai pôr a primeira coisa que acontece no texto. O que acontece? Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos. Só isso, não precisa pôr mais que isso. Ou simplesmente... Não, acho que assim ficaria legal. Na segunda passagem lá, o que ela ia fazer? O que ela precisava fazer? Ela precisava ir ao bosque. E aconselhou os filhotes a não abrir a porta para o lobo. Então, pode ser a segunda passagem. Terceira passagem. Logo depois, o lobo bate na porta e fala que é a mãe chegando.
O que os cabritinhos fazem na quarta passagem? Eles falam que não, que a mãe tem a voz suave e ele tem a voz rouca, então ele é o lobo. O lobo volta por uma segunda vez, que seria a quinta passagem. E aí o que acontece nessa quinta vez? Nessa segunda vez. Eles falam que não é a mãe, porque a mãe tem, que a mãe tem pata, como é que é? A mãe não tem pata negra. Então que ele não é a mãe, ele é o lobo. Em seguida, aí já é a sexta passagem. Na sétima pode ser ele disfarçando a pata, por exemplo, e voltando. Na oitava pode ser ele comendo os cabritinhos. Na nona, a mãe chegando e encontrando a casa toda revirada. Na décima, a mãe encontrando o menorzinho escondido no relógio. Na décima, falei? Na 11ª, a mãe encontrando o lobo dormindo. Na 12ª, ela abrindo a pança do lobo e retirando os filhotes. Na 13ª, todos eles felizes da vida juntos. Entenderam? Então não é tudo a história, vocês vão pôr alguma passagenzinha. Vocês podem fazer até de cabeça, não tem problema. Só que tem que ter coerência, entenderam? Ó, vocês podem ver que é uma linha, então não dá para escrever tanta coisa. É como aquela ordem cronológica das histórias, que normalmente é mais curto, não tem tanta passagem assim. Certo? Para apoiar a reescrita do conto, além do planejamento, faça a lista dos lugares onde os cabritinhos se esconderam. Você e seus colegas podem consultar durante a produção. Lá tem um parágrafo lá que está falando todos os lugares que eles esconderam. Vocês vão escrever aqui, ó, tá bom? Vocês vão escrever aqui os lugares onde os cabritinhos esconderam. Reconto da história O Lobo e os 7 Cabritinhos. O que vamos aprender? Nessa aula, você e seus colegas irão recontar a história O Lobo e os 7 Cabritinhos, tendo como apoio o planejamento. Vamos fazer isso? Sim, na primeira oportunidade que a gente tiver, nós vamos fazer isso. Que é a leitura e o reconto sem o auxílio da escrita, de memória. É muito legal. A quinta aula seria o quê? Reescrita coletiva de parte do conto O Lobo e os 7 Cabritinhos. Também não é possível a gente fazer no momento. Eu só vou ler o que seria para fazer. Mas que numa primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai fazer sim. A escrita coletiva seria todo mundo ajudar a escrever um pouquinho da história. Com coerência, consequência lógica, tudo bonitinho. E uma única pessoa que poderia ser ou um aluno ou a própria professora ia reescrever essa história com a ajuda de todo mundo. Por isso que chama escrita coletiva, tá? Então lá, ó, o que vamos aprender? Nessa aula, você e seus colegas irão reescrever uma parte da história. O Lobo e os 7 Cabritinhos. Tendo a professora como escriba, que seria a pessoa que iria escrever na lousa, no caso. Não temos lousa, não temos como fazer. Por isso a gente vai pular essa parte e deixar para fazer quando a gente estiver em sala. Vocês reescreverão coletivamente uma parte da história e continuarão dessa reescrita. A continuação dessa reescrita será feita em duplas na próxima aula. Então, eu só estou lendo para você, nós não vamos fazer no momento, mas numa primeira oportunidade iremos fazer sim, certo? E na próxima aula, que será amanhã, nós vamos fazer a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Nós vamos fazer essa sequência didática em 2 aulas. Aí na próxima aula a gente vai começar a sequência didática 3.